E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem, né? Vocês estejam tudo bem em casa, se cuidando. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite. Como é que vocês estão, né? Eu estou com minhas alergias, mas estou bem. Vamos dar continuidade à nossa aula hoje, né? Espero que esteja assistindo as aulas de todos os professores, certo? As atividades, respondendo tudinho. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e vamos falar um pouco mais sobre a classificação periódica dos elementos químicos, né? Vocês podem ter observado que na aula passada eu coloquei uma atividade que trazia bastante sobre número atômico, massa atômica, íons, como eles se formam. Lá para vocês estudei foi no começo do ano. Por que você colocou isso? Porque são informações que a gente vai precisar usar ou reusar, né, para os próximos conteúdos, né? Ou seja, para a gente falar da classificação periódica dos elementos químicos, para a gente falar mais para frente da distribuição eletrônica dos elétrons, redundante, a distribuição eletrônica se refere à distribuição dos elétrons na eletrosfera, para a gente falar de ligações químicas, que são os assuntos que vão vir depois que a gente pegar o macete aqui de como é que a gente lê a tabela periódica, né? Então eu coloquei essa outra atividade, vocês podem ter estranhado, mas é porque vocês precisam relembrar o que é o número atômico, como é que a gente descobre o número atômico, o que é a massa atômica, como a gente descobre a massa atômica, como a gente descobre o número de elétrons, a gente sabe que o íon, ou seja, se é um cátion, ou se é um ânion, porque ganhou, porque perdeu, quantos elétrons aquele elemento ganhou, porque para a gente aprender os próximos assuntos precisa saber disso, certo? Então eu coloquei um exercício para vocês relembrarem como é que descobre essas coisas, o que é número atômico, massa, como é que calcular a massa, certo? Saber os íons. Então, por isso eu coloquei essa atividade, não estranho não. Respondam ela, peguem um livro lá, voltem e dê uma olhadinha de novo nesse assunto, porque é um assunto que a gente vai precisar saber, vocês relembrarem, né? Vocês já sabem, mas só para relembrar, para a gente poder seguir nas próximas aulas, certo? Então nas aulas passadas a gente começou a falar sobre o processo de classificação dos elementos químicos, né? Então falamos lá da importância do trabalho do Mendeleev, do Moser, na criação do que a gente chama da classificação periódica dos elementos químicos, ou que a gente agrupa na chamada tabela periódica, né? Então a tabela periódica é uma forma, né, e um método de classificar e agrupar os elementos químicos de acordo com suas características, suas propriedades, certo? Sua distribuição eletrônica e por aí vai, sua semelhança, né? Então na aula passada eu expliquei sobre a classificação de elementos químicos de acordo com sua semelhança, certo? Então como foi lá para a gente ver, só lá relembrar, então aqui está a tabela periódica com seus elementos químicos, né? Ela aqui está coloridazinha. Então a gente tem lá em cima em branco, ficou transparente o fundo, né? O hidrogênio. Então o hidrogênio ele é um elemento químico que ele lá em cima na esquerda, o primeiro elemento químico, ele não é agrupado em nenhum grupo porque ele apresenta semelhanças com mais de um grupo na tabela periódica, né? Então ele tem propriedades semelhantes tanto aos não metais quanto a alguns metais. Então ele não é agrupado em nenhum grupo de semelhança de propriedade, né? Então o hidrogênio ele fica à parte, ele não é classificado junto com nenhum outro elemento químico no sentido de propriedade, certo? Como ele compartilha propriedades, não agrupa ele, né? Lembrando que os elementos químicos da tabela periódica eles são ordenados em uma ordem crescente de número atômico. Antes era de massa atômica, né, quando o Mendeleev ele fez a organização dele, né, mas ela foi atualizada lá pelo Moser, que ordenou na ordem crescente de número atômico, ou seja, de acordo com o número de prótons que os átomos de um determinado elemento químico apresentam no seu núcleo, a gente ordena eles dessa forma. Então a gente vai ter lá o primeiro, que é o hidrogênio, né, porque ele tem um próton, e a gente vai seguindo da esquerda para a direita. Então começa lá na primeira linhazinha lá, o hidrogênio, que tem um próton, ou seja, número atômico 1, aí depois a gente passa para essa linha aqui em cima, azulzinha, essa azulzinha clara aqui em cima. Aí vem para o hélio, porque o hélio tem dois prótons no seu núcleo. Aí a gente volta lá para a esquerda, né? Lítio, 3 prótons, número atômico 3. Aí vai lá, 4, 5, 6 carbonos, 7 nitrogênio, 8 oxigênio, 9 flúor, 10 neon. Aí volta de novo para ali de baixo.
11 só. E aí a gente vai seguindo essa ordem. Então a gente vai da esquerda para a direita, quando chegar no último, a gente desce para a linha de baixo e vai seguindo. Então eles estão ordenados assim. Então a gente tem o último aqui, na minha cabeça, que é o 118, né? Ele aqui que é um elemento químico, como eu conversei com vocês na aula passada, ele é um elemento químico artificial, certo? Ele não é natural, mas que ele está aqui porque ele tem propriedades semelhantes a esses azulzinhos aqui. Quem é esses azulzinhos? Esses aqui são os gases nobres, né? Então são aqueles elementos químicos que eles são os únicos elementos químicos que eles não se combinam entre si, ou seja, eles não formam nenhuma substância, eles não se combinam com os elementos químicos, nem com eles mesmos, ou seja, um gás nobre ele não se liga nem com outro gás nobre, nem com outro elemento químico que não seja um gás nobre, nem ele com ele mesmo, certo? Então, eles não se combinam com ninguém. Por isso eles são gases nobres, eles são chamados de gases nobres por isso, que eles não se ligam com nenhum outro elemento químico para formar uma nova substância. Eles são chamados de gases nobres também porque eles são raros na natureza, ou seja, eles não têm uma quantidade como os elementos químicos, né, que tem uma baixa quantidade, certo? E eles são considerados os únicos elementos químicos estáveis da natureza, né? Então, por isso que eles não se ligam com outros elementos químicos, porque eles por si só são autossuficientes, né? Então eles são estáveis nesse caso. A gente chama de elementos químicos estáveis, eles não precisam fazer ligações com outros elementos químicos, certo? Esses aqui que estão em verde aqui são os não metais, né? Então esses em verde aqui são os considerados não metais. Eles são aqueles que não têm as propriedades dos metais, eles não apresentam brilho metálico, eles são péssimos condutores de calor e energia, eles não são maleáveis, eles não têm a propriedade de virar fio, né, dutibilidade, eles se apresentam em vários estados físicos da natureza em temperatura ambiente, alguns sólidos, outros gasosos, né? Os que estão em vermelho aí são os que, em algumas classificações, chamam eles de chama eles de semimetais, né? Aí tá misturado, né? Se vocês pegarem a tabela periódica do livro de vocês vão ver lá que o B, ali, o SI, o AS ali e o TE eles vão estar dentro dos não metais, e o GE, o SB e o PO eles vão estar dentro dos metais, certo? Então isso chama de semimetais, né? Mas a gente não vai considerar eles não. Então, a tabela de vocês considerar que tem no livro de vocês, estou trazendo para vocês mostrar que tem outra, para mostrar para vocês que tem outras formas de classificar, certo? Mas a gente só vai trabalhar com gases nobres, não metais, né? São esses verdes adicionando aí o B, o SI e o AS, certo? E o TE, e o GE, o SB e o PO, eles estão nos metais na classificação que a gente vai utilizar, porque a gente só vai utilizar a classificação gases nobres, não metais, e os metais que são os outros elementos químicos que tem, o amarelo, certo? E os dois de tonalidade roxa lá próximo ao hidrogênio. Eles são os metais porque eles têm as características comuns ao que a gente chama de metais, que são bons condutores de calor e eletricidade, eles apresentam brilho metálico, né? Eles têm ductibilidade, ou seja, eles têm facilidade de se transformar em fios. Eles apresentam estado sólido a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, como já vocês, que é o HG ali, o 80, ele está no estado líquido, ele é o único metal que não tem essas propriedades, né? E esses que estão aqui em laranja, essas duas linhas aqui, né? Os actinídeos e os latanídeos, eles também são metais, certo? Eles estão só inseridos naqueles dois espaços ali embaixo do Y, certo? Para a tabela periódica não ficar muito esticada. Então essas duas linhas que vocês estão vendo aqui embaixo, elas estão inseridas ali embaixo do Y, certo? Elas só estão aí para que a tabela periódica ela não fique muito alongada. Então esses são aí alguns elementos que a gente pode classificar os elementos químicos por suas propriedades, por semelhança em suas propriedades, certo? Mas tem outras formas de ordenar aí. Porque a pessoa pensa, parar para perguntar, professor, mas por que a tabela periódica ela não fica logo um quadrinho certinho, certo? Porque tem essa escadinha, porque não já fica ali hidrogênio logo ali em cima do berílio, do BE, já não vem o HE, porque a gente dá esse formato aí,
que a gente tem outras características na tabela periódica e por isso que ela vai se ordenando dessa forma aí. Certo? Por exemplo, se eu jogasse o HE lá para o lado do hidrogênio, ele ficaria separado dos demais gases nobres. Né? Então essa última coluna aqui, que é a coluna 18, ela vai estar ordenando todos os gases nobres. Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade, a prova vai falar, me cite 3 exemplos de gases nobres. Então vocês já vão saber aqui na tabela periódica que essa última colunazinha aqui, ela é a coluna dos gases nobres. Então qualquer um que você pegar um gás nobre. Se eu jogar a sua aí para lá, ele vai ficar separado do restante dos gases nobres. Então eu deixei aqui nessa formato de estrutura aqui, para que nessa coluna aqui eu tenha todos os gases nobres. Certo? Então eu sei aqui com certeza absoluta que todos esses elementos aqui são gases nobres. Então aí não tenho dúvida, certo? Então é uma forma de... O desenho da tabela periódica também é uma forma e uma maneira de tentar deixar o mais agrupado e o mais próximo possível os elementos que têm características e propriedades semelhantes. Então é por isso que a gente tem esse formato aí, por isso que a gente faz um quadro certinho, certo? Beleza? Vamos ver lá mais algumas outras características da tabela periódica para a gente conseguir ler certinho a tabela periódica. Então a gente já viu aí, já consegue ler, já consegue identificar onde estão os metais, a gente já consegue identificar onde estão os não metais, aonde estão os gases nobres e onde está o hidrogênio. Né? Então a gente já sabe como encontrar eles se por um acaso para falar de 3 exemplos de metais. Então você vai olhar nessa parte aqui mais à esquerda da tabela periódica e já vai achar os metais e não metais, esses aqui mais próximos dos gases nobres, certo? Então aí você já consegue achar essas características, propriedades e marcar, certo? E conseguir responder a prova, ler a tabela periódica. Quais são mais outros elementos que importam aqui na nossa classificação da tabela periódica? Então tem 2 outros elementos que são fundamentais, que a gente chama dos períodos e das famílias dos elementos químicos na tabela periódica, certo? Os períodos, eles são representados pelas linhas, deixa eu baixar um pouquinho aqui, eles são representados pelas linhas horizontais da tabela periódica, certo? Então você vai ter lá a primeira linha, que é a do hidrogênio e do hélio, então ali é o primeiro período, certo? Então o segundo período, essa segunda linha vertical que está abaixo do hidrogênio, terceiro período, a terceira linha. Então se falar lá, um elemento químico está no 4º período, então você vai olhar as linhas verticais e vai apontar na 4ª linha, nas linhas horizontais vai apontar na 4ª linha. Então os períodos, eles são as linhas horizontais da tabela periódica, certo? Então a gente vai apresentar 7 períodos, ou seja, 7 linhas horizontais, beleza? Então a tabela periódica ela é representada por 7 períodos, então ela tem 7 linhas. Então o período são as linhas horizontais da tabela periódica. Então, o primeiro período é o período do hidrogênio e a gente assim vai seguindo. Segundo período, terceiro período, quarto. Se eu falar lá o sétimo, me cite um exemplo de um elemento químico que está presente no 7º período. Então você vai contar, vai ver lá, opa, o 7º período é a 7ª linha. Se eu voltar aqui, olha, tem vários, né? Que eu posso utilizar, certo? O FR, o RA, os lantanídeos, né? Então essa outra linha que está inserida aí na 7ª e na 6ª, certo? Então aí a gente tem 7 períodos. Só são 7 períodos, professor. Só são 7 períodos. Por que são 7 períodos? Porque cada período ele representa, deixa eu subir isso aqui um pouquinho para vocês verem a mesma informação. Ó. Então tem lá os períodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada período ele representa o número de camadas na eletrosfera que aquele elemento químico tem em seus átomos. Lembra lá que a gente falou lá no começo, lá no modelo de Bohr, eu estava falando de modelos atômicos, o que eu falei? O que foi que o Bohr descobriu? O Bohr descobriu que a eletrosfera ela era formada pelo quê? Ela era formada por camadas eletrônicas, né? Ou seja, camadas energéticas. Então tinha um número crescente de energia, né? Então ele descobriu lá que a eletrosfera e os elétrons estavam distribuídos em camadas eletrônicas. Então um átomo ele pode ter de 1 a 7 camadas eletrônicas. Então você tem átomos que... Você lembra que eu falei? Lá no começo eu falei, gente, tem alguns elementos químicos que só tem uma camada na eletrosfera, certo? Tem alguns que tem 2, tem outros que tem 3, tem outros 4, até o limite, que é até onde hoje é conhecido, em todos os elementos químicos artificiais ou naturais, o máximo de camadas eletrônicas que a gente tem são 7, né? Então a gente fala que são camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ou como está aqui em cima de mim, lembra lá que eu falei que pode ser representado pelas letras. Camada K, L, M, N, O, P, Q. Certo? Então o que significa esses períodos? Os períodos eles estão indicando o número de camadas que existe na eletrosfera dos átomos daqueles elementos químicos. Então, por exemplo, os elementos químicos que estão no primeiro período, significa dizer que eles têm quantas camadas eletrônicas? Eles têm uma camada eletrônica na eletrosfera, que é a primeira camada, que é a camada K. Então, por exemplo, aqui a gente tem o hidrogênio e o hélio, que estão no primeiro período. Então, significa dizer que a eletrosfera deles apresenta apenas a camada K. Eles não têm nenhuma das outras camadas. Eles só têm uma camada, certo? Então, os elementos químicos que estão no período 2 ou no segundo período, eles apresentam, aí vocês vejam aqui, observe aqui nesse aqui que eu estou aqui embaixo, olha, no período 2 tem lá L, certo? Ou seja, todo mundo que está no período 2 tem até a camada L. Então significa dizer, se ele está no segundo período, ele tem quantas camadas eletrônicas? 2 camadas eletrônicas. Então por que ele, professor? Porque ele tem a L. Porque primeiro eles têm a K, depois eles têm a L. Então eles têm 2, da K até a L, certo? Os elementos químicos que estão no terceiro período, se eles estão no terceiro período, eles têm quantas camadas eletrônicas? 3. Então quais vão ser essas camadas? A camada está aqui, representada aqui no esqueminha, a camada M. Não é só que ele só tem a M, significa dizer que ele tem todas as anteriores. Se ele está no terceiro período, ele tem 3 camadas. Então ele tem a camada K, a camada L e a camada M. Ou seja, ele tem 3 camadas eletrônicas, certo? Então vamos lá, está no quarto período. Se ele está no quarto período, ele tem quantas camadas eletrônicas? Se ele tem quantas camadas em sua eletrosfera? 4 camadas em sua eletrosfera. Então ele tem a camada K, L, M e N. E assim, gente, a gente vai seguindo uma atrás da outra, certo? Então os elementos químicos que estão lá do sétimo período, eles vão ter todas as camadas eletrônicas. Ele tem a camada K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então as camadas eletrônicas vão estar agrupadas nos períodos. Então os períodos, eles representam o número de camadas eletrônicas, ou seja, o número de camadas na eletrosfera dos átomos que formam aquele elemento químico, certo? Então os átomos que formam aquele elemento químico estão ordenados ali. Então os períodos, eles ordenam quantas camadas eletrônicas tem cada um dos elementos químicos. Por isso que a gente tem o começo e o fim do período, certo? Por isso que a gente não faz, porque a tabela periódica não é só uma grande reta ou um círculo, nada disso. Porque eles também estão ordenando nessas linhas horizontais, justamente para representar isso, o número de camadas eletrônicas. Então, se a gente voltar aqui para o primeiro, olha, então veja lá que a gente tem aí. Então temos aqui, por exemplo, a camada o segundo período. Então o segundo período é formado por quem? Vocês vão, quando falar do segundo período, vocês vão contar a segunda linha na horizontal. Então tá lá o lítio, berílio, bromo, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e termina lá no neon. Sempre termina no gás inox. Então todos os elementos químicos que eu acabei de falar, eles têm 2 camadas eletrônicas na eletrosfera. Então a eletrosfera dele tem 2 camadas, a camada K e a camada L, certo? Se eu for lá e falar na quarta, né, tá lá começa lá pelo potássio. Então ali o potássio, o selênio, o boro, o criptônio, ou seja, todo o cobre, né, que é o Cu, todos que estão no período 4, ou seja, na quarta linha, na horizontal, vão apresentar 4 camadas eletrônicas, certo? Ou seja, eles vão ter 4 camadas, 4 níveis eletrônicos na sua eletrosfera, certo? Então K, L, M, N, certo? Deu para entender isso? Espero que vocês tenham conseguido entender isso. Isso aqui, pessoal, olha, presta atenção. Isso aqui é uma coisa que vocês não podem esquecer para os próximos meses de aula, certo? É fundamental vocês entenderem, olha, relembrar isso aqui que eu falei lá no começo do ano, aqui, certo? Quais são as camadas eletrônicas? Lembrar que são 7. E isso aqui é fundamental na leitura da tabela periódica, vocês saberem que são 7 períodos. E por que são 7 períodos? Porque são 7 camadas eletrônicas. E por que eles estão ordenando assim? Porque cada período mostra quantas camadas eletrônicas tem ali. Isso aqui vai ser fundamental quando a gente for estudar distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas e quando a gente for estudar a ligação química, certo? Que a gente vai precisar saber quem se liga com quem, vai ter que aprender a
descobrir não descobrir, né? Mas aprender a dizer quantos elétrons vão ter em cada uma dessas camadas. Então vocês vão ter que saber isso. Então se eu pego um elemento químico lá, então você pega uma questão, da prova, um simulado, um exercício, e fala lá de um elemento químico, sabendo onde ele está, você vai saber quantas camadas eletrônicas ele tem, por exemplo. Então vocês vão quando vocês forem fazer a distribuição eletrônica, você sabe onde cada elétronzinho vai ficar, certo? Então tá aqui, então a tabela periódica, além das propriedades de semelhança de metais, não metais, gases nobres, hidrogênio, os elementos químicos também estão agrupados de acordo com o número de camadas eletrônicas que eles apresentam. E esse agrupamento deles vai estar contido justamente em seus períodos, certo? Em cada linhazinha dessa é um período, em cada período os elementos químicos vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas. Então no primeiro período uma camada eletrônica, no segundo período duas camadas eletrônicas. Professor, o que você está falando? Que camada eletrônica é o que mesmo? Camada eletrônica é o número de camadas na eletrosfera. Então no período 1 tem uma camada na eletrosfera, período 2 tem duas camadas na eletrosfera, período 3 tem 3 camadas na eletrosfera, período 4 camadas na eletrosfera, assim até a 7, certo? Então aqui, esse símbolozinho aqui, essa tabelinha, sempre troco os dedos. Essa tabelinha aqui, ela vai representar isso, certo? Justamente isso. Então, se eu falar lá, me dê um exemplo de um elemento que se apresenta no quinto período. Aí vocês vão olhar no quinto, vocês vão lá contar as linhas na horizontal, vai dizer qualquer um desses, certo? Quantas camadas eletrônicas tem um carbono? Vocês vão procurar o carbono na tabela periódica e vão ver em que período ele está. Vai dizer 2, 3, ou dizer quais são elas, K, L, certo? Vai dependendo, variando de pergunta para pergunta, certo? Outra forma que a gente pode representar os elementos químicos é de acordo com o que a gente chama, que são as suas famílias, certo? As famílias, elas representam as linhas na vertical, certo? Então as linhas na horizontal são os períodos, as linhas na vertical, ou seja, as colunas. Então as linhas na horizontal, os períodos, número de camadas eletrônicas, certo? E as colunas, ou seja, as linhas na vertical, cada coluna dessa aí é o que a gente chama de uma família, certo? Então os elementos químicos estão ordenados nas famílias de acordo com suas características também. Então dentro daquelas características lá dos metais, dos não metais, cada elemento químico que está em uma coluna, em uma linha na vertical, em uma família, eles têm características semelhantes, certo? Eles têm características que são comuns a eles, né? Então a gente pode, aí eu coloquei as duas formas, né, que a gente pode representar as famílias, certo? Aí vai variar de tabela periódica de autor para autor, certo? Alguns autores mais recentes eles estão adotando um número crescente de números, né? Então veja lá em cima. Então a primeira coluna, família 1, segunda coluna, família 2, terceira coluna, família 3, aí vai seguindo 3, 4, 5, 6, 7, até a última família, que é a família dos gases nobres, que é a coluna 18. Então vocês podem pegar uma tabela periódica que vai um número crescente de 1 a 18, certo? De famílias, mas tem algumas tabelas periódicas e alguns autores mais tradicionais que eles vão utilizar essa outra nomenclatura aí, que são as famílias, que é um número acrescido de uma letra. Então pode ser a família 1A, que é lá a família do hidrogênio, que é a família 1, 2A, que é ali a segunda família, 3, aí depois passa para B, né? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí agora o cuidado, nessas que vem da letrinha, a família 8, 9 e 10 são a mesma família, que são a família 8B, então ele vai seguir 8B, 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 certo? Então quando ele vem com essa letrinha, a família 8B ela inclui a família 8, 9 e 10, certo? Aí depois vem a família 1B, depois a família 2B. Professor, que confusão é essa aí? Porque não começou 1B e foi até 8B. É porque eles estão agrupados por características, né? Uma das características da família 1B e 2B é o número de elétrons que é igual à família 1A e 2A. Já o número de elétrons na última camada eletrônica. Então, aí depois segue 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 0 lá, que é dos gases nobres, certo? Beleza? Outra nomenclatura que eles podem ter, gente, então eles podem vir lá 1, 2, 3, 4 até 18, 1A, 2A, 3B, ou seja,
contando com um número e uma letra, eles também podem vir também com nomes, ou seja, porque essas famílias elas agrupam elementos químicos que tem, dentro daqueles grupos, como eu falei, tem características semelhantes entre eles. Então eles também podem receber alguns nomes, né? Por exemplo, lá na família 1, a família formada com exceção de tirando o hidrogênio, certo? A família dos metais alcalinos, então eles têm algumas características. Essa é a família do lítio, né? Então ele tem algumas características, né? Então eles, quando formam substâncias simples, eles são altamente reativos, eles reagem, são muito reativos com oxigênio, eles são facilmente cortados. Se você pega uma faca e corta eles em forma de substâncias simples, né? Então eles são muito reativos, eles são facilmente cortados, eles reagem, são muito reativos com oxigênio. Então a gente tem lá na primeira família, depois falar a família dos metais alcalinos, tem a família 1, aí a família 2, metais dos alcalinos terrosos, certo? Aí lá quando a gente pula lá para a família 13, tem a família do bromo, 14 a família do carbono, que começa com carbono, a família 15, família do nitrogênio, começa com nitrogênio, e depois vem os calcogênios, os halogênios, e por último a família 18, que é dos gases nobres. A família ela pode ser 18, pode ter lá também 0, mas também tem autores que podem identificar com a família 8A também, não tem problema não, certo? Então, por exemplo, lá na família dos halogênios, que é a família que está o cloro, são elementos químicos que eles só fazem com eles mesmos ligações de dois átomos, né? Cloro 2, bromo 2, flúor 2. Eles possuem 7 elétrons na última camada. Então eles estão também separados as famílias podem ser melhor por características que os elementos daquela família têm, certo? Então pode ter lá a família metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, a família do bromo, do carbono. Então, quando está tratando da família, ou seja, da classificação das cores na tabela periódica, ela pode vir de várias formas, certo? Pode vir lá falando de família 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 18. Pode vir com o número e a letra. Família 1A, família 2A. Aí você tem que observar na tabela periódica. E ele também pode se referir aos nomes que esses outros nomes que essas famílias recebem. São os metais alcalinos, metais alcalinos terrosos. A família do bromo, você sabe que é todo boro, desculpa. Todo mundo que está lá na coluna do boro. Esses que estão aí no meio branco também chamam eles dos metais de transição, certo? Então, por exemplo, da família 3 a 12, a gente pode chamar também, pode chamar eles de metais de transição, certo? Então, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos, os metais de transição, que são todos esses que estão aí nessa linha, nesse bloco aí central, e depois vem lá a família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres, certo? As famílias da tabela periódica, elas também podem representar, em alguns casos, quantos elétrons existem na última camada eletrônica. Então, por exemplo, a gente viu que os períodos representam o número de camadas eletrônicas que existem, certo? Então, tem lá no primeiro período tem uma camada eletrônica, que é a K, no segundo período KL, 2 camadas, no período tem 3 camadas. Então, o que acontece? Algumas famílias, elas também apresentam quantos elétrons tem nessa última camada. Isso vai ser fundamental para quando a gente for estudar ligações químicas, né? A gente precisa saber quantos elétrons tem na última camada, ou na camada que a gente também chama de camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada eletrônica do átomo de um elemento químico, certo? Então, no oxigênio, qual é a última camada? Então a gente vai dizer, essa é a camada a camada de valência, né? É a última camada. Se o elemento químico tem 6 camadas eletrônicas, a camada de valência é a camada 6, certo? Se ele tem 4, então ele tem 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas. Quando se refere à camada de valência, ele está falando da quarta, ou seja, da última camada eletrônica que aquele elemento químico tem. Então, se você sabe em que período ele está, você sabe quantas camadas ele tem e você sabe qual é a camada de valência dele, é a última camada eletrônica, né? Então, como a gente viu lá, cada camada eletrônica, cada camada na eletrosfera vai apresentar os seus elétrons, ou seja, vão ter um número de elétrons nessas camadas, certo? Então, algumas famílias da tabela periódica, elas também nos informam quantos elétrons tem na última camada, ou seja, quantos elétrons existem na camada de valência daquele elemento químico, certo? Então, a gente tem uma tabelinha que dá para a gente saber.
Então, por exemplo, na família 1 e 2, quantos elétrons tem na última camada? Então, na família 1, que é a família, por exemplo, do Na, quantos elétrons na última camada tem? 1. Então, quero dizer o quê? Que na última camada eletrônica, aquele elemento químico ele tem um elétron, certo? Em sua última camada. Quem está na camada da família 2 tem quantos elétrons na sua última camada? 2, certo? Quem está na família 13 tem quantos elementos? Quantos elétrons na última camada? 3. Quem está na família 14 tem quantos? 4. Então você vê que o número da família ela já denuncia para a gente quantos elétrons ela tem na última camada. Então todos os elementos químicos da família 1 têm um elétron na última camada. Todos os elementos da família 2 têm 2 elétrons na última camada. Ou na camada de valência. Aí quando começa lá na 13, é só contar lá. É só olhar o último número. Tem quantos? 3. Na camada 14, 4. Na família 15, 5. Na família 16, 6. Na família 17, 7. Na família 18, dos gases nobres, 8 elétrons na última camada. Então algumas famílias, professor, são todas as famílias? Não, não são todas as famílias. São da família 1 e 2, certo? E a partir da 11. Aí não tá, mas a partir da 11 também vale, certo? Aí só fui para fazer um exemplo. Então na 11 tem quantos elétrons? 1. Na 12, 2, 13, 3, 14, 4. Não são quantos elétrons ele tem no total, certo, gente? É quantos elétrons tem na última camada. Então da família 3 à família 10, aí não, aí a gente não dá para saber automaticamente não, certo? Aí vocês têm que fazer a distribuição eletrônica, que a gente vai ver nas próximas aulas, para descobrir quantos elétrons eles têm na última camada, certo? Só dá para saber direto esses que estão aí, e a família 11 e 12. Então é na família 1, na família 2 e da 11 a 18, certo? É essa conta. Na família 1 tem um elétron, na 2, 2, na 11, 1, na 12, 2, na 13, 3, na 14, 14, 14 não, 4. É só olhar o último número assim que nem está representado aí. Então dá para saber. Então os que a gente não consegue saber são esses aí, da família 3, que esses metais de transição, da 3 até a 10. Ali é a parte da família do cobre, do zinco, né? Veja ali, o cobre está ali na família 11, ou seja, na coluna 11. Então dali para frente a gente volta a saber quantos elétrons tem na última camada. Então, por exemplo, se eu pego lá o potássio, né? O potássio está onde? O potássio está na família 1, no período 4. Aí vocês vão olhar na família 1, período 4, contar na quarta linha. Então eu sei que o potássio, por ele estar na família 1, ele tem um elétron na camada de valência, certo? Se eu for, por exemplo, saber o flúor está na família 17, no período 2. Então, se ele está na família 17, ele está nessa coluna aqui. E se ele está no período 2, ele está no período do lítio. Vou contar uma linha, 2 linhas, achei lá o flúor. Então, o flúor, como ele está na família 17, eu sei que ele tem 7 elétrons na última camada dele, ou seja, na camada de valência, certo? Então, essas são as informações que vocês precisam saber para ler a tabela periódica. Professor, eu preciso decorar todos os elementos químicos, saber onde estão. Não, você tem que saber ler a tabela periódica. Ou seja, quando eu me referir a um período, você sabe o que é período, o que o período representa. Quando eu me referir à família, você tem que saber o que é família. Se eu falar qual elemento químico está no período 7, na família 6, então você tem que saber achar aí na tabela periódica, saber onde está a família, saber onde estão os períodos, e saber mais ou menos quais são as características daquele elemento segundo sua posição na tabela periódica, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem suas dúvidas, certo? Podem me mandar para o meu e-mail, para o meu Instagram, vocês podem entrar em contato comigo diretamente de forma indireta, na verdade, pelo e-mail da escola. Você manda para o e-mail da plataforma que está lá, né? Você manda que o Luciano já me encaminha diretamente esse e-mail. Assim que eu receber e ver, eu já mando uma resposta para vocês, certo? Então fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!